Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui a mais um episódio do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso, pessoas inspiradoras e muita informação sobre as mais diversas áreas para te ajudarem a ti também a alcançares outras coisas na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas e também não é só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como falas, o que escutas. É um verdadeiro estado de espírito. Então nós vamos aqui continuamente ajudar-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E quem é que eu tenho comigo aqui hoje? Ora, hoje vamos trazer aqui um tópico muito diferente, bastante inovador e que tu não vais mesmo querer perder. Principalmente tu que és mãe, que és pai ou quem sabe vais ser um dia. Eu tenho aqui uma pessoa comigo hoje que de formação base é engenheira, mas o seu caminho tomou algum rumo um bocadinho diferente. Fundou o Hey Money, que é um projeto de educação financeira infantil e que tem como grande objetivo ajudar pais e mães a promoverem um melhor futuro financeiro para os seus filhos. É palestrante, é formadora e todo o seu percurso tem sido então desenvolvido ao torno destas áreas tão importantes e tão pouco faladas em Portugal, que é a literacia financeira, sobretudo para crianças. Sem mais demoras, vou apresentar-te hoje aqui comigo a Cristina Judas. Cristina, obrigada. Olá, Filipa. E obrigada por estares aqui e por teres aceito o nosso convite. Quero começar por te perguntar, primeiro, quem é que tu és, para além daquilo que tu fazes? Olha, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer quando sou convidada para algum podcast, porque eu costumo dizer que quanto mais vezes nós falarmos sobre dinheiro e quanto mais vezes nós trouxermos ou dermos luz à educação financeira e infantil, melhor. Não é que não há nada como quando a água sobe para todos, quando a água sobe para todos, e portanto é um tema que realmente precisa de visibilidade e de desmistificação. Portanto, desde já, muito obrigada pelo convite. Agora, quem é a Cristina? E é uma pergunta muito interessante essa que tu fazes, porque nós temos por hábito dizer quem nós definirmos por aquilo que nós temos. Eu sou engenheira, eu sou mãe, e a realidade é que não é isso que nos define. A Cristina é uma pessoa altamente focada, muito determinada, mas com um coração de manteiga gigante. Portanto, esta é a verdadeira essência da Cristina. A Cristina vive para as pessoas e de pessoas, e sempre foi assim, apesar de ser uma pessoa aparentemente muito forte e determinada, na realidade ela vive ou tem essa energia porque vive para as pessoas e das pessoas. Uma coisa não invalida a outra, muito pelo contrário. Eu acho que quanto maior é o senso de fardo que tu achas que carregas com uma missão para com os outros, mais determinada tu ficas para com a tua própria vida, não é? Eu identifico muito com isso, acho que isso é muito interessante. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Aliás, eu acho que aquilo que nos vai, ao fim e ao cabo, moldando, eu acho que nós somos sempre o resultado de todas as experiências e vivências, expresso de lá para Alice, não é? Estas coisas parecem uma coisa de lá para Alice, mas é verdade. Nós somos fruto de tudo aquilo que nós já vivemos e experienciamos e estudámos e por onde passámos, as pessoas que conhecemos, melhores ou piores, e é isso que ao fim e ao cabo nos vai moldando. Agora, é óbvio que aquilo que tu já trazes ou aquilo que na infância te foi plantado é o substrato essencial para que isto germine para um lado mais positivo ou para um lado mais negativo. Exato. Portanto, o que acontece na infância não fica na infância, eu uso muito isto na educação financeira infantil, mas na realidade isto é válido para tudo aquilo que tu fazes na tua vida. O substrato sobre o qual tu vais florescer enquanto adulto é fundamental e, portanto, quanto melhor ele for tratado na fase da infância, maiores serão as tuas potencialidades, sejam elas em qualquer área. Por isso, depois tudo o que te acontece a seguir, lá está, tudo o que tu estudas, tudo aquilo que tu vives, as experiências pelas quais passas, vão estar muito também dependentes deste teu substrato. É óbvio que é possível alterá-lo,
mas é muito mais fácil se a gente o puder moldar logo desde muito cedo, porque escusamos de estar a fazer isto usando aqui estas analogias, sim, não é? Sim, É muito mais fácil do que depois quando chegas à vida adulta e te deparas com um conjunto de situações em que na realidade tu tens que começar, lá está, a substituir este solo por um solo muito mais fértil para que tu possas um dia crescer. Exatamente. E aproveitando aqui este gancho então, conta-nos como é que foi a tua infância, como é que foi a tua infância no que toca a dinheiro? Olha, eu venho de uma família que durante a infância não tinha qualquer tipo de constrangimento, portanto, eu nesse aspecto sou uma felizarda, portanto, eu não sei o que era passar dificuldades, não ter que... É óbvio que quando me perguntas assim, mas tu não tinhas que fazer escolhas, os teus pais davam-te tudo o que tu querias e bem te apetecia, havia regras lá em casa. Portanto, não nos era dado, se eu quisesse 7 pares de ténis no mês, é óbvio que eu não tinha 7 pares de ténis no mês. Portanto, as coisas eram obviamente, porque havia aqui um processo educativo por trás, independentemente de não haver qualquer problema financeiro. Mas também não havia a preocupação de transmitir seja aquilo que for. Fosse para o bem ou fosse para o mal. E a ausência de conversas sobre dinheiro, de tornar o dinheiro uma coisa banal e normal do dia-a-dia, é óbvio que não se vai discutir com uma criança, mais a mais com crianças mais pequenas, orçamentos familiares de rubricas, não é? A dizer quanto é que eu pago de luz, etc. Claro. Tudo tem que ser doseado. Agora, tornar este assunto normal, porque na realidade não há nada que a gente faça no nosso dia-a-dia que por trás não tenha subjacente o dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro não é o mais importante, mas afeta tudo aquilo que é importante na nossa vida, não é? Aquilo que nós comemos, o acesso às coisas que nós podemos ter, a saúde, infelizmente em Portugal cada vez está mais assim, apesar de termos um SNS, cada vez mais, se tu não tens a possibilidade de fazer um seguro de saúde, ficas muito limitado face àquilo que são as opções que o Estado te oferece. Portanto, o dinheiro não é o mais importante, mas afeta tudo aquilo que é importante. Voltando à infância, portanto, não havendo este tipo de conversas, quando por acaso, que foi o meu caso, acontece alguma situação complexa e complicada, é muito difícil, principalmente quando tu és adolescente, de perceber que o teu mundo se virou ao contrário. E isto pode ser para o bom e para o mau, porque às vezes as pessoas têm a tendência só de perceber que então isso quer dizer que nós temos que preparar sempre os nossos filhos para o pior. Não, até pode ser para o contrário. Eu ser de uma família de escassez e que teve que crescer a pulso e construiu a sua prosperidade e etc. E eu tenho que preparar estes meus filhos para uma mentalidade de continuidade de crescimento. E uma mentalidade de crescimento não é dizer que a partir de agora eu posso comprar tudo o que eu quero. Não, uma mentalidade de crescimento é perceber que, no que diz respeito ao dinheiro, eu preciso de continuar a multiplicar o meu dinheiro, eu tenho que fazer escolhas inteligentes, independentemente de eu ter vindo de uma família com maiores dificuldades e que entretanto agora tenho mais prosperidade e portanto isso agora dá-me uma liberdade e uma como é que eu ia dizer? Nem é questão da liberdade, porque obviamente o dinheiro traz liberdade, mas como se fosse... Não é, toma lá aquela palha, não é? A partir de agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Tipo responsabilidade. Exatamente. E isso é importante. E por isso é que eu volto a dizer, quer seja para o lado positivo, quer seja para o lado negativo, a construção e a desmistificação do dinheiro é muito relevante exatamente para as pessoas perceberem que o dinheiro é um recurso e não é um fim. E portanto ele tem que ser tratado dessa mesma maneira, não é? É um bocado como a água. Portanto, se as pessoas não perceberem que a água um dia vai se esgotar, é um recurso que é esgotável e, portanto, tem que ser tratado dessa maneira, o dinheiro é exatamente a mesma coisa. E, portanto, é consequência de alguma coisa que nós fazemos. E então é muito importante as pessoas perceberem que aquilo que nós plantamos na infância vai ser, mais uma vez, e voltando à analogia, o substrato sobre o qual nós vamos conseguir construir a nossa vida adulta. Eu gosto muito de brincar, e fazendo aqui a analogia à tua área, eu faço muitas analogias porque como trabalho muito com crianças é mais fácil para explicar os exemplos. Fazendo aqui uma analogia à tua área, eu costumo dizer que nós enquanto pais devemos perceber a infância como o treino para a nossa vida adulta. Portanto, eu tenho que treinar na infância a vida adulta que eu um dia quero ter ou que gostava que os meus filhos um dia construíssem. E quanto mais vezes eu treinar esta vida, mais fácil será. Porque a realidade é essa, tu vais muitas vezes, ou na maioria das vezes, tu vais repetir padrões, mesmo que na maior parte das vezes tu não percebas que o estás a repetir.
E principalmente quando passamos a ser pais ou mães, é quando estes padrões se enaltecem ainda mais. É quando eles ainda ganham mais força. E situações que muitas vezes tu até enquanto criança e adolescente não concordavas tanto com eles. Mas depois de uma forma mais explícita ou mais implícita, tu acabas por repetir esses padrões. Porquê? Porque foi esse o teu substrato. Exato. E isto são as crenças, não é? Portanto, as crenças não é nada mais do que alguém que tu acreditas profundamente. Aliás, acreditas que é uma verdade completamente... Nem questionas. E nem questionas, não é? Para ti saber. é a tal história, o céu é azul e ponto. Exatamente. Não é? Ou está cinzento porque está a chover. Portanto, jamais em tempo algum tu dirias que o céu é verde. Não, está maluca. Quer dizer, agora, portanto, são verdades inquestionáveis. E isto, quanto mais tarde a gente se apercebe disto, pior. E, portanto, o que é que acontece muitas vezes nas finanças? É que nós depois chegamos a adultos, começamos a perceber que existem aqui, e às vezes lá está, ou por situações de dificuldade, ou até mesmo porque, entretanto, me apercebi que há outra forma de lidar com o dinheiro e de fazê-lo multiplicar muito melhor, sem ter que passar por nenhuma dificuldade, porque existem também esses casos, mas a realidade é que é só quando eu me deparo com esta nova realidade da multiplicação do dinheiro, de fazer escolhas mais conscientes, de ver o dinheiro efetivamente como um meio e não como um fim, que eu de repente digo assim, caramba, eu podia ter começado isto tudo muito mais cedo lá atrás. Portanto, e na realidade é essa a proposta que eu venho trazer, que é, nós temos a oportunidade nas nossas mãos de poder começar a fazer com os nossos filhos algo para o qual os nossos pais e a sociedade não está minimamente preparada. Porque, de facto, independentemente da tua conta bancária, tu vais ter que lidar com o dinheiro. Tenhas muito ou tenhas pouco, tenhas muito conhecimento sobre ele ou pouco conhecimento sobre ele. Portanto, tu quando és mãe e pai, tens a oportunidade única de começar a desmistificar uma situação que vai ser para a vida. Quer a pessoa queira, quer a pessoa não queira, porque a sociedade está organizada em função do dinheiro. Exatamente. Quais são, assim, as maiores verdades universais que tu detectas que os pais têm? Ou seja, quais são as maiores crenças e que têm maior impacto no desenvolvimento daquilo que é a vida financeira dos filhos depois no futuro? Olha, vou dizer mais uma vez uma coisa que parece uma verdade lá para Alice, mas é um facto. Os pais, e nós fazemos isto inconscientemente, os nossos filhos são o nosso espelho. Portanto, quando nós vamos visitar ou quando nós vamos com os nossos filhos visitar os avós, os tios e ouvimos aquelas benditas frases do anda exatamente como o pai, tem o jeitinho da mãe de fazer qualquer coisa, normalmente vem sempre, e de certeza que estás-te a rir porque de certeza que já ouviste isto N vezes, normalmente vem sempre alguém e diz assim, é tal e qual o pai, sai ao pai, sai à mãe. É muito importante que as pessoas percebam que nada que é comportamental é hereditário. O comportamento é mimetizado. Porquê? Porque as crianças vêm com um disco rígido vazio. E elas estão muito mais propensas a observar tudo aquilo que acontece à sua volta, principalmente as pessoas de referência, que são os pais, os avós, as pessoas, o núcleo duro, do que propriamente sobre aquilo que a gente diz. Não é por acaso que a gente tem que, repetidamente, pedir às crianças para fazer as tarefas. Que é normal, faz parte do processo de aprendizagem. E quando queres que a criança coma, tipo, se tu meteres a boca na tua boca, é mais fácil que ela coma também. Mas isto voltando, e porquê é que eu estou a trazer esta questão? Que a maior crença que os pais têm que perceber é que tudo começa neles. E, portanto, eu não posso dizer ao meu filho para não fazer determinada coisa se eu fizer. Nós temos que ser muito coerentes. Portanto, este eu diria que é a maior elevação de consciência que é preciso os pais tomarem, que é não resulta eu dizer uma coisa e fazer outra. Quando existem muitas birras em casa, é óbvio que é assim, estamos a falar de situações em que não estão diagnosticadas qualquer tipo de patologias, de transtornos, etc, etc, ok? Porque, obviamente, tudo isto tem que ser devidamente, quando existem esses sinais de alerta, têm que ser devidamente acompanhados. Mas numa situação de uma família perfeitamente natural, normal, que não tenha nada de alerta, tudo aquilo que é feito em casa e o reflexo que as crianças têm, ou melhor, aquilo que acontece com a criança é um reflexo do comportamento que os pais estão a ter. Portanto, esse diria que é a maior crença, é os pais acharem
que não fazem determinada coisa e que a criança só está a ter aquele comportamento ou só está a ter aquela reação por e simplesmente porque é teimosa, porque sai ao pai, é mesmo torto. Portanto, esse eu diria que é a primeira. Depois é achar, voltando agora muito especificamente ao dinheiro, é achar que as crianças não têm capacidade para entender dinheiro, que é um assunto que não é da responsabilidade das crianças. Esta é uma dimensão. E depois existe uma outra dimensão mais grave, que é os pais acharem que as crianças têm o mesmo nível de entendimento do dinheiro que os adultos. E esta é a mais perigosa. Porque é aqui que acontecem grandes crenças negativas face ao dinheiro. Exemplo, quando os pais remuneram tarefas domésticas e notas de escola, a pensar que estão a educar os filhos para o trabalho e para darem valor ao trabalho, nada podia estar mais errado. Porque, voltamos ao início da nossa conversa, nós não trabalhamos para ir buscar dinheiro ao fim do mês, que normalmente é aquilo que nós dizemos. A mãe tem que sair para ir trabalhar, para ir ganhar dinheiro. Esta é uma frase que eu acho que todas as famílias já um dia ouviram. Onde é que a mãe vai? Eu vou para o trabalho porque a mãe precisa de ganhar dinheiro. Não, a mãe vai para o trabalho porque precisa de fazer qualquer coisa, porque aquela empresa, ou a minha empresa, ou a empresa X, precisa daquele trabalho. Como eu costumo dizer, até pode ser telefonista. Se não fosse preciso uma telefonista naquela empresa, não haveria uma telefonista. Portanto, a mãe não sai de casa para ir ganhar dinheiro. A mãe sai de casa para ir atender telefones e, por atender telefones e aquela empresa precisar que lhe atenda os telefones, paga-lhe um salário. O que é que eu estou a querer dizer com isto? A retribuição é após a criação de valor, seja ela qual for. E se não houver a retribuição de valor, se a entidade que me tem que pagar o salário não obtiver a criação de valor, ela não me vai pagar. No limite, vai-me despedir ou vai... Correto? Portanto, quando nós começamos a dizer aos nossos filhos que para eles entenderem o valor do trabalho, eles têm que receber para se portarem bem, para fazer a cama, para terem boas notas, nós estamos a deturpar completamente aquilo que é as sinapses que nós estamos a querer construir dentro do cérebro dos nossos filhos. E depois isso cria outro problema, que é, até e se ele um dia te disser, está bem, tudo bem, mas eu não quero ganhar dinheiro. A questão está exatamente aí. A questão está exatamente aí. É que nós não estamos nunca dispostos a que quando aplicamos este tipo de sistema, em que do lado de lá eu estou a dar a oportunidade de escolha. Pois, certo? Porque se eu, da mesma maneira, quando eu posso aceitar ou não aceitar um trabalho, enquanto adulto. Exatamente. Portanto, eu, enquanto criança, digo, vamos imaginar aqui um caso prático. Tu, se fizeres a cama todos os dias, recebes €1. Ele pode, pura e simplesmente, chegar a casa e dizer assim, mas eu já não quero receber mais dinheiro. Ou, pura e simplesmente, já não quero €1. Yeah. Então, o que é que tu vais fazer? Vais aumentar? Normalmente, a reação a seguir é passar-te. Pois. E depois, comportamento gera comportamento. Mas, na realidade, quem ensina as crianças a ser assim, somos nós. Portanto, voltamos ao primeiro ponto que eu te falei, que nós somos o espelho daquilo que acontece nas nossas casas. Agora é assim, ai Cristina, mas isso agora significa que eu tenho que monitorizar tudo aquilo que eu digo e aquilo tudo... Não, mas a partir do momento em que se calhar estão a ouvir este podcast, já vão ficar alertas de que se calhar há coisas que estão a acontecer em casa e que fui eu que as iniciei, de alguma forma. Um exemplo também muito claro. Muitas vezes nós estamos com muita pressa para sair de casa de manhã, porque estamos atrasados para o trabalho ou aquilo que for. Normalmente de manhã é sempre um momento que pode gerar muito stress nas famílias, não é? A história de fazer o pequeno almoço, vesti-los, prepará-los, e eles têm o ritmo deles, não é? E nós temos uma tendência a dizer despacha-te, não sei o quê, já estamos atrasados, isto, aquilo, mas depois são exatamente estes mesmos pais que quando as crianças chegam a casa ao final do dia e nos começam a chamar de 5 em 5 segundos, mãe, 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 que não aceitam que esta pessoa seja impaciente. Mas na realidade, eu também não precavi de manhã que se calhar havia coisas que eu podia ter preparado no dia anterior e até evitado a birra de manhã. Exemplo, de manhã é típica ver a birra de o que é que vai vestir ou o que é que vai calçar. O que é que eu posso fazer antes? Eu no dia anterior posso-lhe pura e simplesmente... E aqui já estamos a treinar competências financeiras, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Se eu no dia antes disser assim, olha, amanhã vais poder escolher entre isto e isto. Eu já só lhe dou duas opções e ele já sabe o que é que vai acontecer.
Eu estou a trabalhar aqui com uma competência que eu costumo dizer que é como se fosse a bola de cristal dos pais, que é a previsibilidade. As crianças adoram previsibilidade. Portanto, quanto mais previsível for a rotina e a antecipação do que vai acontecer à criança, mais fácil se torna a parentalidade. Agora, também gosto sempre de chamar a atenção que é assim, isto tudo parece que é tudo perfeito. Não é, longe disso. E há momentos mesmo eu, em que naquele dia estamos saturados e que nos salta a tampa e que não falamos da melhor maneira. Está tudo certo. O que é aqui importante? É esta elevação de consciência e de perceber onde é que eu falhei, onde é que eu posso melhorar. E eu com isto, mais uma vez, também gosto muitas vezes de chamar a atenção para isto, quando eu estou a dizer estas coisas, eu não estou a dizer que é assim, coitadinha da criança que a partir de agora é tudo... Não, antes pelo contrário. Eu estou a estabelecer regras e limites muito claros. Porque, e isto faz tudo parte da educação financeira. Porque é muito importante as pessoas perceberem que o oposto daquilo que era a nossa parentalidade típica, que era a autoritária, que era eu mando e tu fazes, uma parentalidade mais consciente e positiva não é o oposto da autoridade, que é permissividade. Não. Uma parentalidade consciente e positiva é uma parentalidade que coloca o pai como mentor, como facilitador, mas coloca limites, porque as crianças precisam de limites, as crianças precisam de previsibilidade e do que é que lhes vai acontecer. E muitas vezes é esta zona cinzenta de não saber o que é que se vai passar, de constantemente as coisas estarem a alterar, que gera na criança o sentimento de insegurança, de frustração, etc, etc, etc. Portanto, trabalhar com a previsibilidade é ouro e evita-me... E porquê é que isto é tudo muito importante para a educação financeira infantil? Porque tudo isto são competências socioemocionais que vão ser fundamentais quando nós falamos de gestão de dinheiro. Porque está mais do que provado que 95% das nossas decisões são emocionais, não são racionais. Nós procuramos justificar uma qualquer decisão de compra através dos nossos vieses comportamentais. E existem vários, não é? Portanto, conhecidos ou mapeados que eu tenho assim de cabeça são 187. Mas vou falar aqui de alguns muito conhecidos. O viés da confirmação, que é nós procurarmos, ao fim e ao cabo, aquelas pessoas que nos vão dizer aquilo que a gente quer ouvir. O FOMO, que também é muito conhecido, não é? Portanto, o medo de ficar de fora de qualquer coisa que hoje em dia com as redes sociais é super comum. Sim. Portanto, tudo isto, não é? É extremamente importante e começar a ser trabalhado de forma intencional desde criança. Porque depois vai ser a base, lá está, o solo fértil, para nós podermos começar a trabalhar competências mais técnicas na área das finanças. E que com as crianças é super fácil, porque obviamente nós não vamos trabalhar aqui algoritmos, não é? Aliás, nem nas finanças para adultos, que às vezes também gosto também de explicar isso às pessoas, que às vezes acha-se que quando a gente fala de gestão financeira, finanças pessoais e de investimentos, que estamos a falar daqui de matemática aplicada a 3. Quando, na realidade, para o retalhista, portanto, quem não é gestor financeiro profissional, os modelos matemáticos que estamos aqui a falar são contas de somar e de subtrair na maior parte das vezes, não é? E a maior parte das vezes isto vai tudo bater... Eu sou a maior analogista do treino com dinheiro também. Eu explico muito o treino através de dinheiro porque acho que são duas áreas que, no fundo, são muito semelhantes. Porque qualquer comportamento que estejamos aqui a falar, seja no treino ou nas finanças, eu acho que vai sempre bater ao mesmo sítio, que é a consistência. Ou seja, detecta o problema, detecta os passos que tens que resolver e repite, em loop. Não tem que ser complicado, tipo, não tens de fazer o plano XPTO, não sei das quantas, lá está, a questão dos investimentos e não sei o quê, o melhor investimento X, y, tipo, só ser consistente. Pode não ser o melhor investimento do mundo, se fores consistente durante determinados anos. Claro, convém ser consistente numa estratégia certa, não é? Porque, sim, claro, porque é tal história. Claro. Detectaste bem o problema e traçaste bem o caminho, porque às vezes a gente ser consistente numa coisa que está errada, quer dizer, só agrava a situação, não é? Parado, sim. Mas é sem dúvida, aliás, eu trago muito que existe, eu trabalho 3 pilares muito fundamentais dentro da E-Money, e que um deles é o compromisso, e que tem tudo a ver com isto tudo que nós aqui acabámos por falar, não é? O compromisso de eu querer que o meu filho tenha uma vida diferente daquela que eu tive, ou daquela que a minha família, de onde a minha família veio, o compromisso de pura e simplesmente dar as ferramentas necessárias ao meu filho para que ele consiga fazer da vida dele o que ele muito bem entender. Portanto, isto para já tem que haver um compromisso entre pais e filhos, não é? Porque sem compromisso não vamos a lado nenhum, e mais uma vez é como no treino, não é? Exatamente. Se eu não for comprometida,
Eu uso às vezes até engraçado, tu agora falaste nisso, eu às vezes faço uma analogia para explicar o compromisso e que tem a ver com a comida. E que eu digo muitas vezes isto. Quem é que, quando chega à casa depois de um dia de trabalho, daqueles dias em que a gente só resolveu pepinos, portanto tudo correu mal, aqueles dias em que tudo mal, e a gente estamos a imaginar que estão a passar por um regime alimentar qualquer, e que chegam a casa e que a última coisa que lhes apetece fazer é ir cozer legumes ou fazer a sua refeição, e portanto aquilo que mais lhes apetece fazer é mandar vir uma pizza ou um McDonald's da vida, aquilo que for. E claro que nós vamos mais uma vez aqui aos nossos vieses e vamos começar, pá, tu as mereces, hoje foi mesmo um dia mau, pá, hoje não sei o quê. O que é compromisso? É eu fazer o que precisa de ser feito mesmo quando não me apetece absolutamente nada. Não é? Porque eu digo muitas vezes, eu uso muitas vezes isso, que é, será que a mim todos os dias me apetece, às vezes, quando existe uma janela de oportunidade com os meus filhos, para lhes poder ensinar qualquer coisa, alguma competência financeira ou socioemocional, será que eu estou no mood? Não. Pá, mas a janela de oportunidade apareceu. Eu não sei quando é que ela vai aparecer outra vez. Pode aparecer, claro que vai aparecer, mas apareceu aquela. E eu só preciso de fazer isso, só preciso lá estar, de ser depois consistente com este meu compromisso. Portanto, quais são os 3 pilares? Compromisso, a coerência, eu fazer o que digo que faço e ser consistente. Portanto, repetidamente fazer a mesma coisa. Aliás, nas finanças, e isto depois já só fazendo aqui um salto quântico para a fase adulta, eu brinco muitas vezes que é assim, as finanças são das coisas mais secantes do mundo e menos sexys do mundo. Porque nós traçamos um plano, nós cumprimos este plano e fazemos isto repetidamente. É como isto no é a treino. fórmula do sucesso. Lindo, é como no treino. Não é? Epá, e portanto, isto é uma coisa de sexy. Nada. Zero. É chato para chuchu. Mas funciona para chuchu também. Mas funciona. Não é? E a educação também é isto. Eu já disse ao meu filho 850 vezes para ir lavar os dentes. Ok. Faz parte, porque nós também não aprendemos à primeira, não é? É que a gente às vezes depois faz esta coisa de... Mas tu ouves uma coisa uma vez e aprendeste e top isso. E pá, ótimo, fantástico. Agora, 99% das pessoas isso não vai acontecer. Ou 99% das vezes isso não vai acontecer. Tem a ver com a repetição, até mais que não seja, até pela melhoria, não é? Claro. Agora, há aqui coisas que nós podemos antecipar, não é? Estou com dificuldade em que o meu filho, lá está, lava os dentes. Epá, então se calhar começa a tentar lavar tu os dentes ao lado do teu filho. Seu exemplo. Usa os 3 pilares para a coisa se dar, não é? Porque o que é que a gente sabe? Que as crianças mimetizam muito mais os comportamentos do que aquilo que a gente lhes diz. Então se eu começar a fazer repetidamente à frente do meu filho uma determinada coisa, a probabilidade dessa coisa vir a acontecer é muito maior. Exatamente. Não é? Portanto, a história do vai para a cama e eu estou sentado no sofá a mandar para a cama. Se calhar, não estou a dizer para o pai ir para a cama se não for a hora do pai ir para a cama, mas se calhar perder ali 5 minutos, que é, lá está, os limites e as regras, que é, se eu disse que é para ir para a cama, e não precisa de ser rude, não precisa de gritar, é estabelecer o limite, mas aceitar o limite, porque a gente às vezes também tem, e isto é difícil, isto é um exercício difícil, isto é preciso que as pessoas tenham noção que é assim, isto é uma aprendizagem, não é? Porque nós não fomos criados assim. Nós fomos criados em que, se a pessoa não faz logo o que a gente quer, está a ser desobediente. E nós temos que aceitar que é assim, se eu imponho se não há outro plano B, se o plano B é ir deitar, então eu só enquanto essa coisa acontecer é que vou descansar. Então tu só paras aquela tua ação quando a criança faz o que tu lhe estás a pedir para fazer. Agora há um ponto que é importante, porque é assim, muitas vezes as pessoas acham que isto é super fácil. Não, isto obviamente obriga a que nós, pais, muitas vezes, a gente tenha que perceber e pormos aqui o anjinho bom e o anjinho mau da nossa cabeça a dizer assim, eu não preciso de gritar para que isto aconteça, eu não preciso de ser bruto, violento para que isto aconteça. Eu pura e simplesmente vou dizer assim, eu disse que é para ir para a cama, portanto não há plano B. É simples, eu só vou sair daqui enquanto tu fores para a cama. E isto vai acontecer. É óbvio que numa primeira vez pode levar mais tempo, mas da segunda vez já vai levar menos. E da terceira vez vai levar menos. E da terceira vez vai levar menos. E muitas vezes a gente tem que perceber que é assim, eu não tenho que ficar chateado por determinada reação. Vamos imaginar, a criança está a ver televisão e a gente até fez o que... Agora é hora de ir para a cama. Nós temos que perceber que às vezes também temos que fazer o contrário, que é a seguir, lá está a previsibilidade, a seguir a acabares de ver o episódio vais para a cama. Quando o episódio acaba, o que é que eu já tenho que fazer? Eu estou a facilitar a minha vida.
filho, o que é que a gente combinou? Exato. Não era a seguir ao episódio que tu ias para a cama? Epá, então qual é a parte que não estás a perceber? Yeah. Não foi um acordo? Agora, Cristina, isso parece que é tudo fácil. Não, é óbvio que isto não é. Se ainda não for feito, se é uma coisa que ainda não está a ser praticada, vai levar, como lá está, como o treino, não é? Tu não vais treinar 2 vezes e a seguir estás com um corpo maravilhoso. Não é? É impossível. Exato. Agora, é nós termos esta consciência de que este é o caminho. Mas este é o caminho não só para a educação financeira, como para todo o processo educativo. Porque tudo isto, lá está, e a questão dos limites, a previsibilidade, tudo isto vai ser o tal substrato que nós estamos aqui a falar. Eu, no meu caso em particular, uso este substrato para depois desenvolver competências financeiras que vão ser fundamentais para a vida das crianças e que obviamente também sei, porque estudei muito a fundo todas estas questões do desenvolvimento infantil, do neurodesenvolvimento das crianças, que vão ser fundamentais para outras áreas da vida. Mas educar é isto. Há uma frase que eu adoro muito de um psicólogo brasileiro, Issam Itiba, que diz assim: criar filhos é fácil, educar é que não. E é verdade. Yeah. Quais são assim então tipo os pontos por onde começar a abordar a questão financeira nas crianças, em que idades e de que forma? Olha, a educação financeira pode mesmo começar, financeira infantil, pode mesmo começar ainda quando os pais estão grávidos. Esta é a realidade, mas pronto, vamos pôr que é a partir dos 0 anos. Porquê? Porque há 2 dimensões da educação financeira infantil. Uma é eu começar desde muito cedo a colocar o dinheiro a trabalhar para o meu filho, que é uma coisa que nós em Portugal temos este hábito de tentar aforrar para o pé de meia, para quando os filhos possam, quando forem mais velhos. E, portanto, há aqui esta dimensão, portanto, que é colocar o tempo dos miúdos a trabalhar para eles o mais cedo possível. Portanto, esta é a dimensão. E depois temos a outra dimensão, que é, eu agora preciso de ensinar o meu filho para no dia que eu lhe der este carro para ele andar, ele saiba conduzi-lo. E porquê aos 0? Porque dos 0 aos 2 anos, nós fazemos isto de forma muito intuitiva, que é, nós na realidade, o que é que nós estamos a ensinar aos nossos filhos? A autorregularem-se emocionalmente. Por isso é que eles são, aliás, nós somos o ser mais imaturo, o mamífero mais imaturo que nasce, não é? Porque para nós podermos nascer à semelhança de outros seres, de outros mamíferos, a mulher morria para parir. Porque não era possível, porque nós tínhamos que ficar muito mais tempo em desenvolvimento, não é? Que é o que acontece com a maioria dos mamíferos, não é? Quando nasce, depois sabem logo nadar, passado pouco tempo já se conseguem alimentar, mesmo que acompanhados com os pais. Portanto, isso não é possível. Portanto, é que nós nascemos muito imaturos. E porquê? E por isso é que precisam tanto, principalmente numa fase muito inicial, dos pais, para toda esta autorregulação e também para suprir as suas necessidades mais básicas. Ora, se nós estamos aqui já numa fase de autorregulação, já estamos a trabalhar o quê? As questões emocionais. Que nós podemos fazê-lo de forma muito mais intencional e não tanto de forma instintiva. Boa. Ok? O que é aqui o truque? É nós sermos intencionais nas coisas que fazemos. Quando nós, só fazendo aqui um repescado lá mais para a frente e já volto aqui às crianças mais pequeninas. Nunca mais brinquei ao Monopólio só por brincar. Para eles continua a ser brincar ao Monopólio. Para os pais é intencionalmente brincar ao Monopólio. O que é que eu lhe vou ensinar enquanto a gente joga? E não tem que ser uma lição tipo, agora pai vai-te ensinar. Não, é no jogo. Yeah. Para eles continua a ser uma brincadeira, para nós é intencionalmente vou trabalhar uma coisa. Vou ensinar uma coisa. É a mesma coisa que quando nós somos crianças, ou quando somos bebés. Vou intencionalmente começar a perceber como é que eu posso ensinar a regular-se emocionalmente. Como é que eu posso acolher? O que é que são as emoções? Porque o que é que acontece muitas vezes? A maior parte das crianças, na maior parte das vezes, quando choram, nem sabe o que é que está a chorar. Porque não sabe o que é triste, o que é alegria, Temos que ser nós a ir explicando, não é? Portanto, intencionalmente, nós podemos começar a pôr nomes nas coisas que eles estão a sentir e que muitas vezes nem sabem. Porque a verdade é que eles só sabem aquilo que a gente lhes ensina. Um exemplo, também me tem curioso, pegando aqui também na tua área. Vou-me lembrar, é engraçado, que a tua área dá-me aqui várias ideias. A história de as sopas sem sal, que, pronto, principalmente quando eles começam a comer sopas, não é? Ai, a sopa não tem gosto nenhum, não tem sal. O menino, coitadinho, vai gostar disso. Ele nunca comeu sal na vida. Yeah. Não é? Yeah, É como o tal e açúcar. qual.
Tal e Quer qual. dizer, nunca comeu açúcar na vida. Coitadinho, não come um doce, mas coitadinho porquê? Só sentes falta de uma coisa que sabes o que é que já Portanto, tiveste, não é? ou seja, é igual, ok? Portanto, a partir do momento em que eu lhe ensino, é óbvio que é possível que ele depois goste mais do A ou do B. Portanto, é a mesma coisa quando nós estamos a falar das emoções, dos sentimentos, da autorregulação, etc, etc, etc. Pronto, portanto, primeira fase da infância, 0 aos 2 anos, estamos a falar claramente de regulação emocional. Quando passamos ali dos 2 aos 5 anos de idade, normalmente quando eles adquirem a marcha, começam a falar, e normalmente vem uma pergunta mágica nesta fase, que é: mãe, compra-me isto? Isto é um sinal claro de que eles entenderam o princípio mais elementar do dinheiro, que foi para o qual ele foi feito, que é: eu dou dinheiro em troca de coisas ou serviços. Portanto, tudo aquilo que eu trago para casa, seja um bem, um serviço, comida, roupa, o que for, é porque eu dei dinheiro para. Portanto, eles perceberam o princípio basilar do dinheiro. Então, eu a partir deste momento, eu posso intencionalmente, mais uma vez, começar-lhe a dar dinheiro para ele manusear, supervisionado, porque estamos a falar de crianças de 2 anos. E, portanto, temos que ter atenção para não porem na boca, mas, mais uma vez, atenção ao que se diz, porque nós nesta fase, principalmente nesta fase dos 2 aos 5, é quando vem a bendita da crença de o dinheiro é sujo. E aqui a culpa não é que ele não seja, só que os pais não concluem o raciocínio. O dinheiro é sujo porque anda de mão em mão, porque cai no chão, porque anda de balcão, porque mil coisas, certo? Só que nós dizemos só: o dinheiro é sujo. O que é sujo para uma criança de 2 a 5 anos de idade? Muitas vezes ainda usa fralda. Cocó, xixi, isto é sujo. E assim nós aos bocadinhos estamos aqui a cimentar algumas crenças que mais tarde se vão repercutir e a gente não sabe muito bem porquê. É intencional? Claro que não. Claro que não. Pois, mas vão... Agora, mais uma vez, o que é que se pede? Nós fazemos sempre todos o melhor que sabemos, nós pais fazemos sempre todos o melhor que sabemos com o conhecimento que temos. Os nossos pais fizeram o melhor que sabiam com o conhecimento que tinham. E nós podemos fazer ainda melhor com o conhecimento que hoje em dia temos. Portanto, é isso que se pede. Exato. Não é pura e simplesmente repetir padrões, porque eu também me aconteceu assim, ou eu também me fizeram assado, e eu estou aqui, estou vivo e estou muito bem. É mentira. Porque depois a gente mais tarde andamos aqui a resolver, principalmente na fase adulta, principalmente quando começamos a chegar ali à fase dos 40, e em que começamos a perceber este mundo maravilhoso do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, e depois andamos a resolver coisas da criança interior, do não sei quê, quando nós tínhamos na nossa mão a oportunidade de fazer diferente com eles. Mas há mesmo muitas frases inconscientes, agora estão-me a vir bués à cabeça, que é tipo: o miúdo deixa a luz acesa, e deves deixar quando é roubar carteiras, tipo, Ou apaga a luz que eu não sou sócio da EDP. Exato, só posso ter determinadas coisas, só tem determinadas coisas quem rouba. Tipo... Porquê? Porque são as crenças todas que vão sendo repetidas ao longo do tempo e que nós perpetuamos. Eu uso muito por brincadeira que é assim: alguém vai ter que cortar esse ciclo. Nós temos a oportunidade hoje, pelo conhecimento que temos e a disponibilidade do conhecimento que temos à nossa volta, de cortar esse ciclo. Nós não temos que repetir a mesma coisa. Vais dizer assim: está bem, mas depois daqui a 50 anos nós também... e é normal e vai acontecer. A ciência é assim mesmo. Houve coisas que a gente descobriu, foram verdades absolutas durante um determinado período, e não quer dizer que estivessem erradas. Entretanto, houve um outro conhecimento que veio agregar aquele efeito, aquela descoberta científica ou aquilo que for, não é? Agora, com o conhecimento que nós temos atualmente, há aqui coisas que nós realmente podemos alterar enquanto pais, porque a verdade é que é assim: nós, quando somos pais, eles não trazem um livro de instruções, ao contrário de quando a gente compra uma máquina, não é? Traz sempre um manual de instruções. Ser pai e mãe não traz manual de instruções, mesmo quando tu já és mãe do segundo, do terceiro, todos eles são diferentes. Agora, já te traz aqui mais taleca para coisas mais práticas? Sim. Mas em termos de relação pai e mãe, e tu de certeza que já ouviste isto N vezes, eles são tão diferentes. Foram criados exatamente da mesma maneira, e como é que podem ser tão diferentes? Porque eles são pessoas diferentes. E nunca são criados exatamente da mesma maneira, porque tu não és a mesma pessoa. Tu não és a mesma pessoa. O segundo, quando veio, já tinha um irmão e o primeiro não tinha. Portanto, a tua experiência é outra, a tua fase, a tua maturidade é outra. Portanto, não existe isso. Exatamente. É sempre uma folha em branco. Tu estás todos os dias a escrever esta história com os teus filhos.
Uma coisa que eu brinco muito, até por conta até da história do conhecimento das pessoas aprenderem, agora vou aprender a educar financeiramente os meus filhos. A realidade é que, quando muitas vezes eu até nem sei para mim, há muitas vezes esta crença, não é? Eu nem sei para mim como é que eu vou ensinar. O caminho faz-se a caminhar. O caminho faz-se a caminhar. E ao contrário, até às vezes, o que muitas vezes se pensa, quem já sabe imenso sobre finanças, estás a olhar para uma, quando foi mãe, percebeu que tudo aquilo que ela sabia no seu alto, do seu ego, de que sabia imenso para ensinar um miúdo, não é? Porque se caramba, então não sei. Claro que sei, para ensinar finanças básicas, claro que já mais do que sei. Não podia estar mais errada. E foi o meu filho que me ensinou que eu estava super errada. Porquê? Porque tudo aquilo que eu tentava fazer intencionalmente com o Tomás, ele por isso simplesmente dizia que não queria, não fazia, não lhe interessava. O que é que eu percebi? Alguma coisa tudo estar a fazer errado. E era o quê? A abordagem. Porque falar de dinheiro com as crianças não é a mesma coisa, é aquele terceiro erro que eu te falei há pouco, não é a mesma coisa que falar para adultos. Eu não posso achar que o meu filho vai entender determinados conceitos só porque é um ser humano. Não é? A bendita da história do apaga a luz que eu não sou sócio da EDP. O que é que uma criança entende disto? Apaga a luz. Ele não sabe o que é ser sócio. Ele nem sabe quem é a EDP. Exato. Então, ou seja, se a gente começar a desconstruir muitas vezes o que nós dizemos, nós percebemos, e voltamos outra vez ao princípio da nossa conversa, porque é que determinados comportamentos estão a acontecer. Comecem só a ouvir mais. Ponham um espelho à vossa frente e percebam o que é que está a acontecer. Mais uma vez volto a alertar. Cristina, isto parece que é um mundo perfeito. Não, nós somos pessoas, somos seres humanos, de carne e osso, falhamos todos os dias e temos a possibilidade de melhorar todos os dias. Esta conversa vai ajudar a que, quando voltar a acontecer determinada coisa, eu já vou dizer assim, não devia ter feito. Vou fazer melhor da próxima. Ou até mesmo pedir desculpa. Porque também tenho essa oportunidade. Em determinadas coisas, não é? Há outras que não tinha que pedir, não tinha que fazer e tenho a oportunidade, numa outra situação, de melhorar. Tudo bem. Está tudo certo. Portanto, é muito importante esta consciência dos pais. E principalmente na parte do dinheiro, porque acarreta uma carga emocional gigantesca. Nós trazemos gerações às costas de crenças financeiras. Sejam elas positivas ou negativas, ou ambas. Não é? E portanto é olhar para trás e fazer um bocadinho é como se fôssemos fazer aqui o nosso mapa, a nossa árvore genealógica do dinheiro da família. Como é que tem sido o dinheiro na minha família? Tem sido uma coisa que até tenho alguma facilidade em gerá-lo, mas depois ele parece que foge sempre. Tenho capacidade de o multiplicar. Tenho medo de gastar. Sinto receio de investir. Quer dizer, façam-se estas perguntas, porque vão começar a descobrir coisas que têm a ver exatamente com o quê? Com a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro e os nossos valores face ao dinheiro. Porque há muitas pessoas hoje em dia, principalmente quem tem uma vida desafogada, infelizmente, quando eu faço esta pergunta em sessões de mentoria ou em cursos meus, em que eu digo assim, como é que tu te relacionas com o dinheiro? Eu dou muito bem com o dinheiro, não tenho problemas nenhuns com o dinheiro. E eu te faço um exercício que é perfeito, ótimo. Então vamos imaginar a seguinte situação. Nós vamos, da mesma maneira, quando tu vais jantar à casa de alguém, temos por hábito levar uma sobremesa ou qualquer coisa para o jantar, uma garrafa de vinho, o que for. Imagina que essa pessoa, em vez de pedir dinheiro e teres de lá deixar... e o que é que acontece? Às vezes a gente deixa lá a travessa, correto? A gente leva a comida e deixamos lá a travessa, porque ainda sobrou a sobremesa, o que for. E uns dias depois, ou meses depois, que às vezes até acontece, a travessa ainda lá continua. Fazendo o mesmo raciocínio para o dinheiro, para perceber como é que tu te relacionas com ele. Ok, tu atravessa ao fim de uns meses, se calhar quando fosses à casa da tua amiga, ou quando ela viesse à tua casa, eras capaz de lhe perguntar diretamente que, olha, trouxeste uma travessa? Ou quando lá fores à casa dele, olha, é verdade, deixei aí a travessa, não sei o quê, podes-me dar a travessa? Porquê é que com o dinheiro, quando alguém nos pede dinheiro emprestado e a gente empresta, a gente não faz a mesma coisa? Portanto, ponham-se na situação de eu fui à casa de X, levei uma travessa e ficou lá. Fulano, que não tem que ser familiar, ok? Fulano pediu-me dinheiro e eu emprestei. Não interessa a quantidade, tá? 100, 200, 1000, não interessa.
E passou-se o tempo, como a travessa, e o dinheiro não veio. E eu até podia ter acordado, até podia ter feito aqui um acordo com a pessoa, ao contrário da travessa, eu até podia ter feito aqui um acordo com a pessoa. Exato. Pagas-me todos os meses, ou pagas-me ao fim de X, ou pagas-me quando podes, que às vezes é o que acontece, pagas-me quando podes, pronto. O que é verdade é que quando este tempo vai passando, o que acontece muitas vezes é, epá, o tipo já devia ter pago e não pagou, mas também não me disse nada. Mas eu também não sou capaz de perguntar. Exatamente. E podem ser muitas as razões para isto. Podem ser porque realmente a pessoa não tem dinheiro, a pessoa de certeza que está muito envergonhada. Mais uma vez, estamos a falar de situações normais e não de burla, nem de. Pronto, ok? Porque às vezes, isso é tudo fácil de falar, mas depois o gajo quer ficar com. Pronto, ok. Vamos tirar essas situações todas extra. Pode haver N razões que levam àquela pessoa de não ter cumprido a sua parte do acordo. Epá, mas se eu tenho uma relação tão boa assim com o dinheiro, e se o dinheiro é meu, eu posso perguntar. Exatamente. Mas eu não o pergunto. Não é? Eu fico incomodada. Eu até acho que é assim, ele sabe que me está a dizer dinheiro e agora eu tenho que lhe andar a pedir. Era o que mais faltava. Ou seja, monitorizem os vossos pensamentos e vocês vão perceber qual é o tipo de relação com o dinheiro que vocês têm. Muito bom. Isso é incrível. Isso é mesmo incrível. Tu és então a favor de a mesada ou a semanada? Sou. Olha, mas agora dizer-te que é assim, com esta minha história de eu meter coisas pelo meio, acabei por não te responder a tudo. Portanto, do 0 aos 2 já vimos. Até aos 5, pronto, aí portanto, dos 2 aos 5, intencionalmente nós podemos começar a dar dinheiro, falar sobre deixar pagar o pão, portanto, intencionalmente começar a trabalhar as escolhas de forma muito mais intencional, como nós vimos agora, escolha roupa A ou escolha roupa B, com os brinquedos, portanto, intencionalidade, entre comprar duas coisas, muitas vezes podemos até aproveitar a ida ao supermercado e, por exemplo, eles terem o direito de escolher os seus cereais, entre a escolha A e a escolha B, portanto, trazer as crianças para dentro deste universo familiar. A partir dos 5, 6 anos de idade, nós intencionalmente podemos aplicar, e agora, por isso é que me lembraste agora, as estratégias da semanada. Não é que esta primeira semana, isto aqui que eu te disse anteriormente já é uma semanada, chama-se semanada simbólica, porque existem 9 tipos de semanada, ou de mesada. A partir dos 5, 6 anos, nós começamos a aplicar aquilo que eu chamo a mesada educativa, que tem 5 passos fundamentais para ser aplicada. Portanto, aqui tu crias uma estrutura, crias as regras e acordas as regras. E aqui tu aplicas os 3 pilares fundamentais. Fazes um acordo com o teu filho relativamente a tudo. Quando é que vais pagar, como é que vais pagar, o que é que ele fica responsável por comprar, quais é que são os objetivos da mesada. Portanto, aqui tu cumpres o teu compromisso ao máximo. E nos outros passos, que são o objetivo da mesada, as responsabilidades de compra, a periodicidade e o valor, tu vais praticar a consistência e a coerência. Por exemplo, onde é que se aplica a coerência na mesada? Se eu digo ao meu filho, aqui aplicas a coerência e o compromisso no que eu te vou dizer. Se eu digo ao meu filho que todas as sextas-feiras eu lhe vou pagar X, se eu não tiver lá o dinheiro, eu estou... Primeiro, não estou a cumprir o meu compromisso. E segundo, eu não estou a ser coerente, porque eu disse-lhe que ia pagar todas as sextas-feiras. E o que é que isto gera? É a pessoa em que ele mais confia que não está a cumprir o acordo. Então, na realidade, começam a surgir aqueles sentimentos que ele diz que faz, mas não faz. O meu pai diz sempre isso e não faz. Quantas vezes já não ouvimos isto? E não estás a promover a própria organização dele. Exatamente. Pode-se organizar para receber à sexta-feira. Exatamente. Portanto, nós, a partir dos 5, 6 anos, mais uma vez, intencionalmente criamos aqui uma estrutura, fazemos um acordo que cumpre aqui 5 passos e depois, em cima disto, começam a orbitar então todas as outras semanadas, que são, por exemplo, coisas, e mais uma vez, como estás a ver, isto não é preciso a gente sentar-se à sexta-feira para falar sobre dinheiro, porque o dinheiro está todos os dias presente na nossa vida, não é? Quando os avós, os tios lhes dão dinheiro, isto na realidade é um tipo de mesada. É a mesada de terceiros. Ora, quando eles recebem este tipo de mesada, se a estrutura estiver montada, eles já sabem o que é que têm claramente que fazer com isto. Vão aplicar a mesma estrutura que aplicam na outra. Entretanto, foram vender pulseirinhas ou fizeram uns bolinhos ou não sei o quê. Mesada empreendedora. O que é que eu faço com este dinheiro? Aplico a mesada educativa. Portanto, há todo um sistema que depois orbita em cima desta espinha dorsal, como eu lhe gosto de chamar, para que fomentar aqui as várias competências que a mesada nos permite trabalhar, que essencialmente tem 3 grandes objetivos.
É ensinar as crianças a tomar decisões, a gerir dinheiro e a serem responsáveis. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Porque eu, quando tomo decisões sobre o meu dinheiro, eu, na realidade, vou ser confrontado com a consequência, seja ela boa ou má. Consoante isso aconteça, as minhas responsabilidades são chamadas a falar. E, portanto, é uma construção. Não é? E eu não preciso estar constantemente com aquela retórica de tens que ser responsável. Ele não sabe o que é isso. As crianças precisam de coisas lúdicas, precisam de coisas palpáveis. O que é ser responsável? O que é ser responsável para uma criança? Ele pode dizer na teoria, mas na prática ele não sabe o que é. Agora, se ele perceber na prática o que é ser responsável, vou dar um exemplo agora de ontem, da minha casa. Gosto de trazer sempre estes porque eu costumo dizer que é assim, isto é de tal maneira vivo e diário que todos os dias são uma oportunidade. Tens 2 filhos? Tenho 2. O meu filho está no 5º ano, o Tomás, o mais velho, e eles agora têm uns cacifos para guardar as coisas. E o Tomás tinha um daquelas tipo coleiras, né, que a gente recebe nos eventos todos, sim, com o cartão da escola, e onde ele pendurava a chave do cacifo. Entretanto, nas férias do Natal, nós tivemos que mandar fazer umas chaves, e ele quis comprar uma daquelas tampinhas de pôr nas chaves, que fica com os bonequinhos, no caso dele era um Stormtrooper, só que já não cabia no gancho da fita. O que é que aconteceu? Perdeu a chave. Ontem foi para o jiu-jitsu e perdeu a chave. Ainda andaram à procura, etc, etc. Só que como aquilo tem o boneco, provavelmente alguém encontrou e pela graça do boneco ficou com a chave, não foi para mais nada. Foi um desespero. E porquê que gerou este desespero no Tomás? Porque ele tem a consciência porque foi as regras que a escola impôs e eu comuniquei-lhes. Estás a ver como tudo é uma oportunidade. Disse assim, olha Tomás, este ano nós temos cacifos, eles só nos dão uma chave, porque cada vez que a gente perder ou danificar um cacifo, a gente tem que pagar 10 euros para mandar fazer uma chave. E eu não preciso dizer nada. Ai filha, mas Cristina, mas o teu filho ficou desesperado. Faz parte do processo. Claro, depois falámos com ele percebeu que não havia problema, acontece, foi um acidente, não foi propositado, etc. Mas ficar frustrado, e ele percebeu na prática o que é responsabilidade. Ele percebeu que se tivesse aquilo, como eu lhe disse, que é assim, filho, tu vais comprar isto, porque ele comprou com o dinheiro dele o tal tampinha para a chave, tu não vais conseguir pôr a chave na fita e a probabilidade dela se perder vai ser muito maior. Mas eu tinha que o deixar passar por isto. E agora esses 10 euros, é ele que vai pagar do bolso dele? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque estamos a falar de uma necessidade, lá está. A mesada não é para suprir necessidades, é para suprir desejos. É através da gestão dos desejos deles e porque é que isto é muito importante? Ainda bem que me fizeste essa pergunta. Porque quando nós misturamos necessidades com a mesada, nós também temos que estar dispostos a que eles deixem de cumprir as suas necessidades, nomeadamente, se eu lhe dou dinheiro para almoçar, dele não almoçar para comprar outra coisa que ele queira. Boa. Ok? E aí temos outra vez mais um ponto de conflito que quem o gerou foi o pai ou a mãe. Agora, isso significa que eu não devo dar dinheiro para o meu filho almoçar porque não é mesada? Não, eu tenho é que clarificar o que é o dinheiro do almoço, o que é o dinheiro da mesada, que ele pode fazer uma gestão dentro daquilo que são as responsabilidades de compra definidas, etc. No fundo etc. são 2 dinheiros. É o dinheiro de sustentabilidade do teu filho, a tua tarefa. Na prática é estou a transferir, não é? No caso, o Tomás ainda não tem isso, mas que acontece muito, por exemplo, já com os adolescentes, quando vão para a escola e que os pais têm que dar o dinheiro para eles irem almoçar na escola e etc. Agora, quando há esse passo, tem que ficar muito claro o que é o dinheiro para a alimentação, qual é que é o dinheiro para ele, sobre o qual, por isso é que essa parte é que eu chamo a mesada, porque é sobre essa que ele pode tomar decisões. Okay. É sobre essa que ele pode gerir. E é sobre essa que ele vai ter que ter responsabilidade. Porque nesta, eu pura e simplesmente fiz uma transferência de responsabilidade para ele. Eu disse que ele passa a guardar aquele dinheiro para uma função muito específica, que foi X, Y, Z. Ok? Portanto, esse ponto é realmente muito importante. Porque às vezes, Cristina, está bem, isso é tudo muito bonito, mas... Não. A mesada não foi inventada para famílias ricas. O sistema de mesadas é implementado em todo o mundo e para famílias de todas as classes sociais, porque inclusivamente existem mesadas que ajudam os pais a arranjar formas de ter dinheiro para pagar a mesada. A mesada da poupança, a mesada ecológica, etc, etc, etc. Exato. E o mais importante, isto também é um ponto que eu gosto muito sempre de ressalvar,
que o mais importante no meio disto tudo não é o valor que nós damos aos nossos filhos, é o processo. Mais uma vez ligando aqui ao fitness, que o mais importante não é o peso que tu carregas, mas sim a tua consistência e o processo todo por onde tu tens que passar. É sem dúvida aquilo que vai criar o hábito, que vai criar uma mentalidade de crescimento, de abundância, etc. E depois numa fase aqui mais de adolescência? Na fase da adolescência é quando nós, mais uma vez, já podemos começar a introduzir, depois já faço aqui um parênteses, podemos começar a introduzir intencionalmente já finanças mais avançadas, como introdução aos investimentos, explicação do que é, de forma muito mais palpável, o que é esta questão dos juros compostos, o que são os instrumentos financeiros, como é que se pode multiplicar o dinheiro, etc, etc. Agora, eu costumo dizer que assim, estas janelas de idades que eu dou, eu uso as janelas dos estágios de desenvolvimento de Piaget por uma questão de simplificação. Mas é óbvio que nós temos que olhar para aquilo que é cada criança e as janelas de oportunidade que muitas vezes a vida nos dá. Por exemplo, há coisas que a Teresa já teve acesso, a minha filha mais pequenina, porque tem um irmão mais velho, portanto fica exposta a determinadas situações que lhe geram uma curiosidade e que eu vou aproveitar essa curiosidade para ensinar alguma coisa. Porque na prática eu uso os gatilhos naturais das crianças para desenvolver competências. Exato. Portanto, é isto basicamente que a educação financeira infantil faz, pelo menos desta forma que eu quero trazer dentro da Imani, que é respeitando os estágios de desenvolvimento das crianças, trazendo competências técnicas, mas aproveitando acima de tudo as janelas de oportunidade e os níveis de maturidade que cada criança tem. Boa. E fazendo então aqui o transfer para a adolescência, essencialmente isso, até que chegamos à vida adulta? Até que chegamos à vida adulta e, portanto, a partir desse momento, ali mais ou menos aliás, os filhos, propriamente a partir dos 18, 19 anos, até podem estar a viver na casa dos pais, muitos deles depois até à altura que vão para a universidade e até deixam de viver na casa dos pais, mas não é que não possas influenciar, mas o caminho já está quase todo construído. Voltando aqui só um bocadinho atrás, e queria mesmo fazer-te estas duas perguntas, antes de passarmos já à próxima fase. Queria primeiro voltar um bocadinho à tua história. Tu deixaste aqui meio que em aberto e eu fiquei curiosa. Então, vieste de uma família onde dinheiro não era um problema, mas depois falaste aqui num ponto de inflexão que te fez perceber e mudar a tua visão de dinheiro. Sim. Eu quando tinha 18 anos, aliás 17, foi quando eu fiquei a saber que os meus pais tinham perdido todo o património que os meus pais tinham construído até essa data, já não existia. Okay. Uma situação que, se tu me perguntares hoje, que olho com distância, se era possível sequer materializar à época, não era possível. Portanto, é daquelas coisas que a gente acha sempre que é impossível de acontecer. Agora, é óbvio que estas coisas não acontecem do pé para a mão, e isto muito provavelmente, e hoje sabendo disso, já se arrastava há bastante tempo, e o que acontecia era, não estava a haver dificuldades financeiras, porque havia património, portanto aquilo que foi acontecendo foi-se vendendo património, foi-se dilapidando ali o património na esperança de resolver uma situação no qual os meus pais foram ao fim e ao cabo apanhados, mas que essa situação se arrastou por muito mais anos do que eles esperavam e acabou por resultar nesta situação de ficarmos sem qualquer tipo de património. E depois porquê? Porque, mais uma vez, pela iliteracia financeira, esta esperança de resolver o problema também não fez com que houvesse o quê? Primeiro, a abertura de falar do problema. Claro que aqui respeitando os estágios de desenvolvimento de cada um deles, mais uma vez, não é? Eu não vou falar de dívidas e carregar aqui, fazer aqui uma sobrecarga emocional em crianças muito pequenas, mas em adolescentes ou jovens eu já consigo explicar pelo menos o que se está a passar. Portanto, não houve essa preocupação. E depois também não houve uma adequação da família e do orçamento familiar e da estrutura familiar à situação que se estava a viver, sempre na esperança de que um dia a coisa se ia resolver. Ora, aquilo que a literacia financeira nos ensina é que nós temos que nos preparar para o pior a esperar o melhor. Pronto. E se tivesse havido essa provável... Estamos no cenário dos X e, portanto, nunca vamos ter a certeza daquilo que eu estou a dizer. Teria havido aqui, muito provavelmente, uma defesa de património, um conjunto de medidas mais legais ou apenas só estruturais, que poderiam ter defendido aqui o património que a família tinha. Pronto.
quando tu tens 17 anos e vens de uma família que, lá está, que não tinha qualquer tipo de constrangimento financeiro e de repente ficas a saber que nem sequer dinheiro para ir para a universidade pública há, esse é tirarem-te o chão. E isto pode parecer aquelas coisas, uma betinha, de agora a dizer coitadinha, não tem dinheiro para ir para a universidade porque os pais não sei o quê. Não, era a minha realidade, não é? Era a minha realidade e é de repente haver um vazio que é como é que foi possível chegarmos até aqui. É óbvio que a estrutura familiar do meu pai, neste caso, acabou por suportar os meus estudos, portanto eu tive um tio que me ofereceu uma mesada e graças a essa mesada eu tive que aprender por minha conta, por tentativa e erro, o que era gerir dinheiro. E portanto, como deves imaginar, aos 17 anos, sem ter tido qualquer tipo de literacia financeira, eu aprendi, como todos nós, quando chegamos à vida adulta, mais para a esquerda ou mais para a direita, o que é gerir dinheiro. Pronto, e isso fez-me perceber, e até porque depois face à situação que a família estava a viver, fez-me perceber e de alguma maneira hoje quando olho para trás percebo que houve essa espécie de proteção também aos meus pais, porque na realidade eu já era a última, eu sou a mais nova, eu era a última que estava a ir para a universidade e eu naquele momento estava-me a sentir um peso para os meus pais, não é? Porque, quer dizer, eu não podia continuar a ter aquela carga em cima dos meus pais de terem que me sustentar quando havia uma situação complexa em casa. E, portanto, eu passei, através desta mesada, a fazer tudo com a minha mesada. Desse ou não desse. E houve muitos meses em que não houve. Em que tive que fazer escolhas complexas. E, por isso, o que é que isso despertou? O caminho foi ótimo. O meu tio dá-me esta mesada e dá-me duas condições. Foram as únicas duas condições que ele me impôs na altura. Portanto, ele disse-me: tens 5 anos, nem mais um euro, não era um euro, era escudos, porque ainda recebia escudos, nem mais um escudo, nem mais um dia. Portanto, eu tinha 5 anos para terminar a minha universidade e se houvesse dinheiro ou não houvesse por mês, não valia a pena pedir porque não vinha. E o que é que, anos passados, eu percebo? Foi uma tentativa e foi uma ajuda, mas depois faltou o acompanhamento, lá está, que eu estou a dizer que a gente pode dar aos nossos filhos, que é sermos os mentores, sermos os facilitadores, explicar como é que se faz, qual é que é a melhor maneira, como é que podemos ser guias, qual é que é o melhor caminho, não é? Falir em casa dos pais é a melhor coisa do mundo. Falir quando a gente está por conta própria não quer dizer um palavrão aqui, mas é realmente uma grande mé. Erra com pouco. Não é? Pronto. Resultado, face a esta situação, o caminho depois obviamente foi bom, foi muito positivo. Portanto, eu ainda antes de terminar a universidade entro num processo de recrutamento para uma grande construtora nacional e, portanto, acabo por ficar ainda com o curso por terminar e, portanto, os últimos 6 meses do meu curso são feitos já a trabalhar. E, portanto, há todo este caminho e foi ascendente e foi muito próspero, e porque lá está, porque, entretanto, por tentativa e erro, eu acabei por começar a fazer uma gestão financeira que para a maioria dos meus colegas não existia. Não é? Eu lembro-me eu tenho 44 anos, comecei a trabalhar com 23 e eu lembro-me que na maior parte das pessoas, quando eu falava que tinha um PPR, as pessoas diziam: tem mania que ainda falta 400 anos para ser velha e já tem um PPR. Na altura, ainda por cima, PPR era mesmo para quem pensava já na reforma. Portanto, ou seja, eu tenho a consciência hoje, olhando para trás, que houve um conjunto de medidas e de coisas que eu fui fazendo por força desta situação que me aconteceu. O processo foi todo normal, todo natural, até que eu sou mãe. E quando eu sou mãe, desperta-se outra vez aqui dentro de mim uma coisa que é: eu preciso urgentemente começar a falar de dinheiro com o meu filho. E foi aí que há pouco, quando eu te disse que percebi que tudo aquilo que eu sabia não servia para nada, porque eu não conseguia chegar ao meu filho. Portanto, eu começo cedo, com a Teresa foi muito mais cedo, foi aos 0, como eu hoje digo às pessoas para fazer. Com o Tomás foi com 1 ano. Eu comecei intencionalmente com 1 ano a fazer estas coisas e tudo falhado, tudo ao lado, com erros crassos que eu hoje tenho a noção que são coisas que não se devem fazer, mas que as fiz, mas que também, se não tivesse passado por elas, não tinha procurado o conhecimento que depois acabei por procurar, porque depois acabei por procurar formação específica em educação financeira infantil, que é muito escassa no mundo, onde só encontrei nos Estados Unidos, no Brasil e na Austrália. Depois acabo até por fazer uma pós-graduação no Brasil, específica em educação financeira infantil.
Porque eu sou das ciências, não é? Portanto, tenho um defeito e uma crença muito grande, que eu achava sempre que nunca sabia o suficiente, e durante muitos anos, lá estão as crenças, não é? A gente acha sempre que não é o suficiente. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque já tive várias pessoas a dizer assim, mas quem é que vai fazer uma pós-graduação para ir ensinar um filho? Quer dizer, sou maluca, não é? Quer dizer, vai fazer uma pós-graduação para ir ensinar um filho. Porque eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que desde que saí da universidade nunca deixei de estudar. Portanto, ainda no outro dia estava a fazer esse exercício lá em casa com a minha família e com a minha sobrinha, que felizmente, eu digo que é felizmente porque acho que fui um bom exemplo nisso. Eu nunca parei de estudar, portanto, eu já tenho 44, comecei a trabalhar aos 23 e posso dizer que não houve um único ano em que eu não tivesse investido em formação, na mais diversa formação, na altura mais específica, obviamente, para aquilo que eu fazia, para a área de engenharia, onde eu estava mais inserida, gestão de projetos e etc. E depois, quando fui mãe, comecei a estudar muito parentalidade consciente, positiva, neurociências, psicologia. Porquê? Porque eu comecei a perceber que nós podemos ser pais de outra maneira. E então foi o Tomás que lá está, a história de nós vamos fazendo o caminho, caminhando, que percebi que poderia haver aqui outras ferramentas que fizessem sentido. E acima de tudo, porque eu achava na minha cabeça que não fazia sentido o meu filho aprender exatamente da mesma maneira que eu tinha aprendido, porque tudo evolui, eu sou do tempo em que não havia internet e passou a haver. Houve aqui um crescimento exponencial naquilo que foi o conhecimento e acesso ao conhecimento, e eu achava que os meios de ensino não poderiam continuar a ser os mesmos que há 100 anos e que há 200 anos atrás. E, portanto, foi isso que me despoltou procurar cada vez mais conhecimento nesta área específica da educação e depois especificamente na área da educação financeira infantil. No fundo, então, o teu propósito hoje é precisamente assegurar que outras Cristinas não passam por aquilo que passaram. E acima de tudo... Que tu passaste, aliás. Que eu passei, que outras crianças não passem, adolescentes não passem por aquilo que eu passei, mas acima de tudo, hoje, enquanto mãe, tenho outra visão, até. Que nenhum pai ou nenhuma mãe tenha que passar por aquilo que a minha mãe passou, que é dizer a um filho que não tem dinheiro para ele estudar. Muito bom, muito bom. Tu como é que funciona o teu trabalho, só para falarmos aqui um bocadinho e elucidarmos? É cursos, é formações? Eu tenho várias coisas, é assim, a Emoney tem programas específicos para pais e educadores, e aí temos desde cursos gravados, a mentorias, a programas... Quando falas de educadores, falas quê? Professores? Não necessariamente, também temos essa vertente dos professores, educadores, porque podem ser educadores financeiros, podem ser eu chamo educador a partir do momento em que tu tens uma criança a teu cargo e não és propriamente o pai, pronto. Ok. Não é? Porque tu podes educar sem seres necessariamente a pessoa, não é? Pode ser o avô, pode ser a avó, familiar, digamos assim, ou outra pessoa, inclusivamente. E depois temos exatamente essa vertente, portanto, um dos grandes motes da Emoney, em que eu acredito, é que eu sozinha não consigo chegar a todo lado, eu acredito mesmo que isto é uma mensagem essencial, e portanto eu preciso de multiplicar Cristinas, e para multiplicar Cristinas nós temos também uma vertente que é formar educadores financeiros infantis. Portanto, a criação da profissão, até porque... tenho esta visão que mundialmente não é uma coisa ainda muito explorada. Eu faço parte de um grupo onde estamos quase todos representados a nível mundial, portanto, e posso dizer que nesse grupo obviamente existem mais pontualmente, mas que tenham assim peso, ou que sejam pessoas que tenham peso no mercado a nível global. Nós somos 7. Dispersos por Austrália, como te disse, pelas estas 3 geografias essenciais, 3 que agora juntámos a 4ª, porque Portugal agora passou a estar representado também nesse fórum, mas somos muito poucos e, portanto, acredito que vai ser uma coisa que nos próximos anos vai ser uma inevitabilidade, portanto vai ter que se falar, e eu acho que a corroborar com isto que eu estou a dizer é exatamente as 2 notícias que tivemos no ano passado, não é? Uma do BCE a dizer que os Estados-membros têm que, como recomendação, têm que começar a pensar em colocar a literacia financeira nas escolas desde os 6 anos de idade. Temos uma medida de orçamento de Estado aprovada em novembro para este ano, portanto para a colocação também já em projetos piloto e de forma mais formal, também no secundário. O problema é que isso demora sempre... Leva, mas eu costumo dizer que é assim, temos que começar por algum lado. Sim, mas também elucidar que é assim, nós já temos um diploma legal sobre a educação financeira,
portanto não é só infantil, educação financeira para os diversos níveis, para os diversos ciclos, para os diversos ciclos escolares, desde 2012. Só que ela está inserida muito no âmbito da cidadania, mas o problema nem é aí que eu costumo dizer. Mas eu acho que a iniciativa privada tem mesmo que se chegar à frente, porque é nesse sentido, é porque as coisas estaduais leva mais tempo. E depois não é só isso, é assim, estamos a falar que é assim, como percebeste um pouco pela nossa conversa, isto não é matemática. Portanto, não adianta a gente chegar lá e dizer que 5 euros são 5 moedas de 1 euro, ou que são 2 de 2 euros e mais uma de 1, porque isto não é finanças pessoais, isto são equivalências, não é? Que a gente até pode fazer entre os litros e os centilitros e as gramas e os quilos e etc. Quer dizer, isso sim, pronto. Agora, portanto, não é matemática, tem uma componente de ciências sociais muito grande e precisamos de pessoas preparadas para dar isto, porque eu não posso depois também ter professores que carregam dentro deles crenças próprias e vidas às vezes até complexas a nível financeiro a ensinar finanças a crianças. Como é que isto se faz? Dando formação a estas pessoas. Fazendo o processo com elas, como eu aqui te disse, que é se estas pessoas, elas não têm que ter liberdade financeira para serem professores de educação, para serem educadores financeiros infantis, não têm que ser ricos, nada disso. Mas têm que ter aqui um conjunto de competências e pelo menos desta visão interna do que é que têm e do que é que não têm para saberem como é que vão transmitir. Porque eu até posso ter, é aquilo que estávamos a falar, eu acredito que na tua profissão é igual. Não precisas de ser o PT mais XPTO do mundo para iniciar um processo, não é? Até de ensinar outras pessoas. Estás a fazer o teu caminho, estás a melhorar, estás a não sei o quê. É a tal história da escada, não é? Eu só preciso de ensinar à pessoa que está no degrau exatamente abaixo do meu. E portanto é esse caminho que se pretende, que eu acho que é possível fazer e que eu acho que é o que seria útil para as nossas escolas. Muito bom, Cristina. Olha, vamos aqui a uma segunda parte do nosso episódio. Temos aqui 2 jogos para fazer contigo. O primeiro jogo é o jogo onde tu vais retirar 4 nomes e vais ter que escolher para teu PT, para teu nutricionista, para teu terapeuta e para teu melhor amigo quem escolherias e porquê. Com o objetivo de ser. Eu conheço as pessoas. Tu é que vais. Tu me dirás, eu não sei quem é que tu conheces. 2. Mas são pessoas conhecidas, sim. Se não conheces alguém, ajude-te. 3, 4, não é? 4. O objetivo é seres a pessoa o mais bem sucedida e realizada possível. Ok. Então vamos lá abrir o primeiro. Justificar. Bárbara Barroso. Olha, muito interessante. Espera aí, quais é que são as... Acho que é a primeira vez que calha. Ah, é? Olha, é muito engraçado por acaso sair. A Bárbara já foi minha mentora, ainda a considero mentora. É PT, nutricionista, terapeuta e melhor amigo. Mas se quiseres abrir os 4 Ok, então vamos ver primeiro todos os que temos. Ok. Diogo Pissarra. Ok, conheces também? É assim, cantor, não é? Yeah. Isabel Silva. Aqui tens que me dar uma mãozinha. É aquela Belinha que apresentava um programa da SIC. Ai pá, agora é que já me estás a lixar. Olha, o que é que eu posso dizer sobre ela? Ajuda do público. Belinha. Assim, é uma que corre? Não. Ela faz, não sei se ela corre, mas ela é meia influencer de cenas de treino. E... já sei quem é, uma pequenina. Sim. Uma pequenina que agora também é toda das nutrições e de nutrição. Eu já sei quem é, já sei. Sim. Está na RTP agora, acho eu, não? Não faço ideia. Isso não, falar de televisão. Tá. O público Opa, José Castelo Branco. Pronto. Então, espera aí, vamos lá. PT, nutricionista, melhor então, amigo. vá. Espera aí, PT, nutricionista e? Melhor amigo e terapeuta. Melhor amigo e terapeuta. Epá, com o José Castelo Branco aqui à mistura a coisa complica bastante. Tem que ser por exclusão de partes. PT, pode ser aqui a Isabel Silva. Ok. Nutricionista, Diogo Pissarra. Porquê? Epá, não faço ideia, sei lá porquê. E agora disseste melhor amigo? E terapeuta. Melhor amigo e terapeuta. Então eu vou pôr como terapeuta a Bárbara e como melhor amiga. Epá, mas é que isto não faz sentido. Mas pronto, é o que é. É divertido. Pelo menos é, exatamente. Pelo Portanto, menos. como melhor amigo, a malta pelo menos divertia-se. Né? Sempre que fosse preciso, olha, se para chorar ou para rir,
Estava sempre bem, de certeza. Acho que sim. Pronto. Acho que sim. Boa escolha. Posso dobrar os papelinhos? Sim, deixa estar, depois nós dobramos. Fica mais fácil. Segundo jogo, e é o jogo do facto. O jogo do facto é, basicamente eu vou trazer aqui um facto desconhecido ou que pouca gente sabe. Normalmente eu tento relacionar o facto com o convidado, portanto neste caso terá a ver com dinheiro, e o objetivo é nós, mais do que olharmos para o facto em si, nós conseguirmos extrair daqui alguma segunda linha de pensamento, raciocínio, algum insight, alguma coisa que possa ser útil para a audiência, para o nosso dia-a-dia. Basicamente é pensar como é que tu pensas, como é que tu extrais coisas. Então, o facto de hoje é, muitas vezes se ouve que dinheiro não traz felicidade. E isto é verdade, mais ou menos, até certo ponto. Houve uma pesquisa, tu provavelmente se calhar conheces, que diz que mais dinheiro traz felicidade até um determinado limite. Por exemplo, uma pessoa que ganha 500 euros, se de repente duplicar e começar a ganhar 1000, isto vai trazer-lhe uma percepção maior de felicidade. No entanto, se ela ganhar mais 500, isto já não é verdade, ou seja, ela teria que duplicar, portanto, de 1000 para 2000 e assim sucessivamente. Então, isto levaria-nos a pensar que quanto maior o teu dinheiro, maior a tua felicidade de forma logarítmica, ou seja, sempre cíclica desta forma, eterno? Não. Porque apesar de haver esta relação entre dinheiro e felicidade, há uma pesquisa que nos mostrou que é verdade até um certo limite. E este estudo indicou que a partir de isto foi feito nos Estados Unidos, a partir de uma renda média de 75 mil dólares ao ano, mais dinheiro já não aumentava a percepção de felicidade das pessoas. Portanto, dinheiro traz e não traz felicidade. O dinheiro traz felicidade, porque até pegamos isto com uma frase que já te disse hoje. O dinheiro não é o mais importante, mas afeta tudo aquilo que é importante na nossa vida. Mas pegando nos princípios todos que falámos aqui, e até começámos assim a conversa, de que mesmo quando eu acabo por de repente ficar rico ou milionário, passar a ter muita prosperidade, que eu tenho que perceber que não é tudo válido, não vale tudo. E para te explicar exatamente o que é que eu extrairia daqui, o que eu gostava que as pessoas percebessem, vou contar uma história. E todas as pessoas de certeza que têm isto na vida. Pensem na pior viagem ou na pior experiência de vida que já tiveram. Uma coisa, sei lá, foram com os amigos acampar, foram uma viagem de avião, não interessa. Pensem na pior experiência em que vocês tinham até uma expectativa alta de quando fossem fazer essa experiência, ia ser maravilhoso, e que saiu tudo furado. Sabes aquela bendita da viagem que tudo corre mal, ou aquele dia em que nós pensámos todos fazer não sei o quê e que falhou tudo. E agora, imaginem como é que vocês contam exatamente essa pior experiência da vossa vida de cada vez que estão juntos em cada jantar. Ela é cada vez melhor ou cada vez pior? Ela é cada vez melhor. Portanto, o que é que eu te quero dizer com isto? Não é o dinheiro, mais uma vez, que vai fazer com que tu sejas melhor. O dinheiro vai potenciar aquilo que tu tens lá dentro. A vida é feita de experiências e mesmo as piores experiências do mundo se tornam as melhores experiências do mundo à medida que o tempo passa. O dinheiro só vai potenciar isto e vai-te permitir, obviamente, tu teres acesso a um maior número de experiências e coisas que a escassez ou a falta do dinheiro não te permitiriam. Portanto, vivam, não descurem o dinheiro, não é aquela coisa do carpe diem, portanto, vive o momento e amanhã logo se verá. Não é isso que eu advogo, obviamente, como educadora financeira, mas, acima de tudo, apostem em experiências, porque a pior experiência que tu tiveres na tua vida, daqui a uns anos, vai ser a experiência sobre a qual tu te vais rir mais vezes, tu te vais lembrar mais vezes, que tu vais contar mais vezes e a rir. Isso é muito bom. E sabes, uma última reflexão que eu também gostava de deixar aqui a propósito disto e que me veio agora. Eu acho que a maior felicidade que o dinheiro te traz é a felicidade de não ter que pensar em dinheiro. Não é propriamente aquilo que tu compras, porque depois lá está, tu percebes que
tu não vês pessoas muito ricas, vês algumas, pronto, mas lá está, isso é a enaltecer aquilo que a pessoa já era sem dinheiro, a querer parecer, mas quem nunca, eu nem dava nada por ele e ele tem bué dinheiro, porque tu vês mais depressa uma pessoa da classe média a querer parecer que tem, do que uma pessoa que já nem pensa em dinheiro, tipo, não é pelo que ela pode comprar, lá está, é a tranquilidade do eu agora posso, mas eu agora já não quero. Tipo, eu não quero, porque não é sobre dinheiro, não é sobre bens, não é... É sobre viver uma vida, tipo, despreocupada. Para mim, agora, para a minha mas família... esse ponto, só mesmo para terminar, acho que esse ponto tocas aqui numa questão relevante. Porque hoje em dia, ainda por cima, fala-se muito de liberdade financeira e é preciso desmistificar isso. Nós, pura e simplesmente, podemos ter segurança financeira, que isto depois tem um termo técnico, mas não vamos agora explicar isso, mas às vezes basta que tu tenhas a segurança financeira suficiente para deixares de pensar em dinheiro. E às vezes pode ser só tu teres, lá está, os instrumentos certos, como um fundo de emergência certo, teres uma rede de proteção através de um conjunto de seguros que possas fazer para uma eventualidade e já te dá esse descanso. Isto só para desmistificar que às vezes as pessoas, quando hoje em dia se fala, e em Portugal está-se a viver um bocadinho esta narrativa de não pensar em dinheiro é ter a liberdade. Não. Eu posso pura e simplesmente continuar a querer trabalhar toda a minha vida numa empresa, mas ter o conforto, a segurança e a rede financeira necessária para uma eventualidade, até aqui depois lá está o prazo, conta muito, mais alargado ou menos alargado, e não tem que ser financeiramente livre, que tem um conceito técnico também, obviamente, por trás. Está bem? Mas eu acho que é muito isto. Ou seja, para que as pessoas percebam que isto não é uma coisa que é inatingível. Não, nada mesmo. Inalcançável. Nada mesmo. Todos nós podemos construir esta rede financeira, esta segurança. A questão da felicidade associada, para mim, pelo menos, é muito isto. É tipo, duplicares de repente o dinheiro que estavas habituado a ganhar, tipo, compras bué de coisas e aí és bué feliz, tens bué de coisas que nunca tiveste, mas depois chega a um determinado ponto em que já não traz felicidade porque é essa segurança. Não, até porque o consumismo tem essa questão, muito. O consumismo é, tu as compraste este, por exemplo, vou dar o exemplo típico do iPhone, né, que sai todos os anos. Compraste o iPhone, tu para o ano vais querer ter o outro. E para o ano vais querer ter o outro. Do carro. E para o ano vais querer o outro. Ou seja, portanto é efêmero. O ato da felicidade é o ato da compra. E aquilo que para ti um dia foi incrível, de repente já andas aos pontapés àquilo. Exatamente. Tipo, o incrível torna-se banal e o sentido da vida vai-se perdendo porque vamos banalizando aquilo que um dia já foi incrível. E depois, tipo, isto é o consumismo. E voltamos à tua pergunta inicial, não é? Tu não te defines pelo que tens, mas por aquilo que és. Sem dúvida. Muito bom. Cristina, uma última pergunta. Se pudesses deixar uma mensagem que vai chegar traduzida para todos os seres humanos vivos no planeta Terra, em todas as línguas, qual seria a tua mensagem? Muito simples. Nós precisamos de educar financeiramente os nossos filhos para que eles possam fazer a diferença no mundo. Muito bom. Melhor forma das pessoas te contactarem, te encontrarem? No Instagram, Cristina Judas ou Cristi Judy, mas se procurarem Cristina Judas é fácil de lá ir ter. Através do meu podcast também, Vamos Falar Monês. E no LinkedIn também me conseguem encontrar, e, portanto, é vários canais, mas basicamente onde me conseguem ver-me com mais frequência é no Instagram, sem dúvida. Tu sabes que a porra é séria quando a pessoa diz que tem LinkedIn. Bem, e tu que nos viste até aqui, já sabes então, agora, próximos passos. Ir então ao Instagram da Cristina, dizer-lhe que vieste aqui do Feel Fit Podcast, qual foi o maior insight que também retiraste deste episódio, qual foi a parte que mais gostaste, ela vai adorar saber tudo e vai adorar ter a caixa de mensagens cheia, não vai? Vamos acreditar que sim. Quanto a nós, já sabes também, contamos com a tua partilha e vamos juntos ser agentes de mudança. Isto é gratuito. Se em algum momento, alguma coisa que aqui foi falada te fez lembrar alguém, não hesites, pega no link, não custa nada e quem sabe, um único gesto pode verdadeiramente mudar uma vida. Então, pega no link, partilha, deixa também o teu gosto, o teu comentário, porque também faz com que o algoritmo faça este conteúdo chegar a mais pessoas. Eu sei que é uma grande chatice esta parte em que eu tenho que te pedir um monte de coisas, mas é o que é, porque, já sabes, temos uma missão, que é então sermos juntos agentes de mudança, porque o fitness é muito mais do que o fitness, é tudo aquilo que tu fazes na tua vida, é como te posicionas, é como tu geres
toda a tua família, o teu dinheiro que tanto falámos aqui hoje e todas aquelas coisas que tu vês aqui todas as semanas e que já sabes, é mindset, é inspiração, é sucesso. Vamos fazer acontecer, estamos juntos e contamos contigo na próxima semana. Obrigada e até lá!